Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as viagens de Gulliver, do escritor irlandês Jonathan Swift. Os pais dele eram ingleses e ele, por muito tempo, ele foi mandado para estudar na Irlanda, viveu por lá, ele tinha uma relação meio que de amor e ódio com a Irlanda, e ele vai deixar transparecer uma série de críticas políticas, sociais em relação à Europa, sobretudo a Inglaterra, aqui se tratando desse livro, onde nesse período histórico em que ele desenvolveu a sua produção literária, ele viveu ali na passagem do século XVII para o século XVIII, uma série de mudanças estão acontecendo no mundo, né? Só vale a gente lembrar aqui que o século XVIII é considerado o século das luzes, né? O iluminismo, a razão tomando lugar daquilo que era central nas discussões da humanidade naquele momento, que era a fé. Então estava, dentro do âmbito da política, quanto do âmbito da religiosidade, uma série de questões sendo levantadas. Ele era um cara bastante contraditório. Ele vivenciou a disputa que se travava na Inglaterra entre dois grandes grupos políticos, de um lado os Whigs, liberais, de outro os Tories, conservadores, e ele se dizia, em termos de política, um liberal, era bastante vinculado aos Whigs. Porém, nos costumes, ele era bastante conservador. Tanto é que ele foi decano da Igreja Católica, ele tinha muito fortemente marcada a questão da religiosidade. Então ele vive nessa permanente contradição. E Jonathan Swift vai fazer, ao longo da construção dessa narrativa, críticas pontuais à política inglesa da época, e europeia de modo geral. Ele vai buscar utilizar da sátira, das sátiras, né? Ele faz uma sátira daquilo que era a forma de romance que era bastante utilizado na época, que eram os romances satíricos, eram aventuras em alto mar, que eram narradas por seres fantásticos e com uma linguagem que muitas vezes ia a tendências de megalomania, pedantes, e ele vai criticar tudo isso na obra dele. Bom, Lemuel Gulliver, ele realiza 4 viagens ao longo da narrativa dessa história. A primeira delas a Lilliput, uma cidade de seres minúsculos que não passavam de um palmo de uma mão. E ele, o protagonista da história, o Gulliver, ele vai embarcar nessa viagem que vai levar ele até esse reinado desses seres minúsculos, nessa ilha, porque ele era médico e a tripulação que ia se lançar em alto mar precisava de um médico. Precisava ter a figura de um médico ali presente. E ele acaba aceitando o convite e vai nessa viagem. Acontece um acidente, ele para nessa ilha deserta, acaba parando por lá em vista dessa tempestade, do barco ter batido em alguma coisa, né, uma rocha, alguma coisa assim. Ele vai parar em alto mar, acaba chegando nessa ilha e se vê amarrado com seres minúsculos em sua volta. Imagina o susto que o protagonista dessa obra não tomou. E aí, se vendo naquela condição, ele tem que negociar a sua liberdade. E aí já começa a primeira crítica pontual dele aqui. Ele vai mostrar o ridículo das convenções humanas. São duas populações, dois grandes reinados de seres minúsculos que estão em conflito permanente, e ele está no meio disso, enquanto um ser gigante. E ele vai negociar a sua liberdade, vai negociar as condições para que ele pudesse contribuir com os diferentes reinados. E vai acontecer uma série de coisas interessantes aqui, vale muito a leitura detalhada desta primeira parte do livro. O autor, ao explicar o ridículo das convenções humanas, ele entra numa crítica fortemente marcada aqui à monarquia absolutista. Ele que era um defensor da monarquia parlamentarista, e isso fica nas entrelinhas desse primeiro momento da obra. E aqui também fica, eu anotei no livro, para mim me chamou bastante atenção, essa relação entre as disputas entre diferentes governos, que na verdade o que demonstra, o que passa para nós, seres mortais, é que enquanto tu fores útil para um determinado agrupamento político, um determinado reinado, como ele traz aqui, um governo, tu és considerado alguém importante, fundamental e muito bem tratado. Mas quando tu passas a questionar muito, quando tu passas a não ser tão útil assim como tu eras antes, tu torna-te totalmente descartável. Tu te tornas totalmente descartável. E é isso que acontece.
Então vamos ver como é que ele sai dessa ilha, porque ele sai e ele retorna para a Inglaterra. Mas em seguida ele se lança novamente em alto mar. Ele, da segunda viagem que ele faz, ele sentiu muita falta, né, dessas viagens, então ele resolve ir numa segunda viagem. A tripulação, em algum momento da viagem, para numa ilha para buscar água potável e acaba esquecendo ele por lá. E aí ele vai se defrontar com uma segunda situação. Um novo reinado vai aparecer diante desse protagonista, mas de seres gigantes. Ele é encontrado por um fazendeiro, mas depois esse fazendeiro acaba vendendo ele para a família real. E de novo vão se travar vários embates aqui interessantes, do ponto de vista da sordidez, né? Se antes a gente estava falando da pequenez humana, aqui a gente está falando de elevar as características humanas, não só físicas com uma lupa, mas também detalhar toda a essência humana, aquilo que está por trás dos seres humanos e que muitas vezes fica escondido, não vem tanto à tona, né? A questão da própria corrupção. Então é um momento bastante interessante da obra, a forma como ele vai ser tratado, como ele é visto, como é explorado a sua imagem enquanto ser minúsculo agora nessa região, né, nesse reinado de Brobdingnag. Eu tive que anotar porque é realmente difícil de pronunciar o nome dessas regiões por onde ele andou, protagonista da obra. Tá? É Brobdingnag, é alguma coisa nesse sentido. Tá? Se essa não for a pronúncia correta, vocês me perdoem. Então lá estava o protagonista agora diante de uma terra de gigantes. E aí aqui vai ter essa questão toda da necessidade que as pessoas têm às vezes de querer se autoafirmar, de mostrar para os outros que são boas, questões assim de ir ao ridículo, se tornarem verdadeiros idiotas para agradar outras pessoas, que era o que ele critica bastante aqui nessa passagem do livro. Bom, ele vai retornar também, vai acontecer uma série de situações que ele vai ter que retornar, ele volta à Inglaterra e vai depois para uma terceira viagem. Essa terceira viagem ele embarca muito em função de um bom pagamento que ele recebeu para estar presente lá. E aí acontece de novo uma tempestade, é capturado por piratas e ele vai ser abandonado em alto mar de novo. Aí vai chegar numa outra ilha. Ele fica muito fixado nessa primeira região de Laputa, porque nesse lugar, nessa ilha, nesse povoado, que tinham esses outros vizinhos aí, não menos importantes, mas o governo, a forma como o governo se caracterizava, era um governo que vivia numa ilha flutuante. Então o governo estava acima do povo, que ficava em terra firme. As decisões eram tomadas por aqueles seres considerados pensantes. Uma crítica duríssima ao distanciamento que muitos pensadores e governantes têm da realidade, das necessidades reais das pessoas. Então, que ficava em terra firme, né? Tinha essa distância entre os governantes numa ilha flutuante e as pessoas ali passando fome, tendo que lidar com a violência, com a miséria, com uma série de necessidades humanas, vivendo em terra firme, com os pés no chão, né? E a cabeça dessas pessoas nas nuvens. Ele faz muito bem essa analogia. Para mim, talvez essa tenha sido uma das partes mais marcantes da obra, embora a quarta viagem, que eu vou falar brevemente para vocês agora, é aquela que tem mais destaque na obra. E te provocar de novo, leiam essa obra, porque cada uma dessas viagens vai te fazer refletir sobre vários aspectos, como vocês estão vendo, que são inclusive aspectos do mundo de hoje, não só que eram debatidos lá desde o século XVII, XVIII, mas ainda hoje no século XXI são bastante presentes, inclusive na relação entre governantes e governados. A última viagem é uma viagem realmente marcante para o protagonista e para todos nós, porque ele vai se defrontar com uma situação em que ele acaba indo para... Na verdade, ele forma uma tripulação para viajar. Essa tripulação morre durante o trajeto. Ele acaba perdendo os seus tripulantes e ele tem que formar uma nova tripulação no meio do caminho. E aí ele acaba sendo traído. Esses novos tripulantes acabam roubando o barco dele e largando ele em alto mar. Ele tem que nadar um monte até chegar em um determinado lugar. Ele chega nesse lugar, é uma outra ilha. Essa ilha é a ilha dos Ruyames. Acho que dá para pronunciar assim. De novo, se a pronúncia não estiver certa, me perdoe. Ele chega nessa terra dos Ruyames. Quando ele chega por lá, ele vai se defrontar com os seres chamados Iahus, que na verdade eram seres como nós, eram seres humanos. Só que eles eram seres humanos primitivos. E esses seres humanos primitivos tentam atacá-lo. E ele é salvo por cavalos, por 2 cavalos.
ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele é levado por esses cavalos e afastado desses seres primitivos para um outro reino. O reino desses cavalos vai ser o ponto alto do livro, porque ele vai se defrontar com esses seres que ele começa a conhecer cada vez melhor e vê neles tudo aquilo que não existe na essência humana. Então aqui ele estabelece uma diferenciação e uma crítica muito forte entre quem seria realmente civilizado, nós, seres humanos, ou os animais. E em específico esses animais, né, os cavalos. Seres que não são adeptos à mentira, à corrupção, ao roubo, à maldade, à falsidade, nada disso é presente para eles, eles desconhecem tudo isso que é da essência humana. As próprias doenças físicas e mentais, tudo aquilo que nos caracteriza enquanto seres humanos, colocado à prova nessa relação com os cavalos, né? Principalmente a forma como eles veem a criminalidade, né? Não há crimes, eles não cometem crimes. Só que os cavalos começam a ficar preocupados, embora de início achando bastante interessante essa relação com o protagonista, de conhecer um Yahoo. Para eles era um Yahoo, um ser humano que vivia, né, em outro lugar onde todos se vestiam e falavam e agiam de uma forma aparentemente decente, diferente dos seres humanos que habitavam aquela região e que eram escravos dos cavalos, né? Serviam os cavalos como hoje na nossa civilização os cavalos servem aos seres humanos. E eles não conseguiam compreender por que os cavalos são amarrados aqui na nossa civilização, eles servem aos seres humanos, eles são muito mais íntegros, são muito mais desenvolvidos, muito mais adeptos a sentimentos nobres do que nós. Tudo isso perpassa a obra de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. Fica muito aqui a dica para vocês, leiam esse livro e tirem suas próprias conclusões.